Fala família, Leonardo aqui passando na manhã desta quarta-feira, dia 8/10/2025, e nesse vídeo eu quero te falar sobre um áudio vazado em uma reunião do Conselho Deliberativo. Calma, não é do Vasco da Gama não, é do time lá da Gávea, aonde o presidente do Flamengo, em vez de estar preocupado com o contrato que eles terão que cumprir na Libra, não, a pauta da reunião foi o Vasco da Gama e esse empréstimo da Crefisa de aproximadamente 80 milhões, ao ponto dele falar no áudio que eu vou te mostrar, não, isso aí tem que ser questionado, a galera, rapaz, é aquilo que eu sempre falo, enquanto nós estamos aqui, tem muita gente tentando minar o sucesso do Vasco, o crescimento do Vasco, porque se o Vasco voltar a ser o Vasco dos anos 2000, esqueça tudo, papai. O Brasil não tá preparado para o Vasco, e o BAP sabe disso e tá lá tentando minar, sabe, as situações do Vasco da Gama. Ainda vamos falar muito aqui sobre também a CBF, que está desesperada. Vou trazer vários cortes dessa comissão de arbitragem, é áudio que não vai ser divulgado, é a galera que vai para reciclagem, a CBF fala que não vai, é árbitros internacionais que podem pintar aqui, cara, o campeonato brasileiro tá uma bagunça, mas quando o vascaíno vinha pra cá reclamar da arbitragem, era só choro, bastou um jogo, o São Paulo ser prejudicado contra o Palmeiras e esse jogo interferir na tabela, aonde o Flamengo perdeu a liderança para se criar uma comoção, sabe? Olha, chega a ser algo assustador o que tá acontecendo e agora tá todo mundo aí, rapaz, um espalha-brasa, mas quem tá com moral é o PH, que chegou, meu irmão, lá na Coreia e teve gente pedindo autógrafo ao PH. E o PH foi ali dar autógrafo e foi revelado que o PH nunca foi direito. Tá explicado por que que o nosso transcanhoto só cruza com a perna esquerda. Será que o PH é esquerdo de nascença e joga na lateral direita? Bom, vamos trazer aqui essa curiosidade e também o PH chegando e sendo tietado, e ainda vamos falar da possibilidade também do Ryan ser convocado em futuras convocações, porque até o Júnior já tá falando que existe uma vaga em aberta, e se o Júnior do Flamengo, tá todo mundo aí do Flamengo querendo falar do Vasco. O Júnior do Flamengo trouxe aí essa possibilidade do nosso cria aparecer em uma dessas convocações do Ancelotti. O Vasco que volta a treinar amanhã, acabou o chinelinho de todo mundo, inclusive meu. Vou voltar a gravar 2 vídeos por dia, porque a data FIFA continua. Mas o Vasco, rapaz, voltou os trabalhos, e quando o Vasco volta os trabalhos, a gente é obrigado a voltar também. Vinheta, e olha só, BAP. Toma conta da tua vida, toma conta da tua vida. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 109, quase 110 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, pelos seus comentários, pelos seus likes e também pela sua inscrição. Mas hoje eu não quero pedir like pra mim, nem inscrição. Cara, hoje eu quero falar um pouco aqui sobre o canal lá do podcast Cruz Maltino, do meu amigo Digão, do meu amigo Serjão, do meu amigo André, porque, cara, eu acompanho isso aqui de perto, eu sei o quanto esses caras têm batalhado para poder crescer no YouTube, e eu fiquei sabendo que faltam só 55 inscritos para ele chegar a tão sonhada marca de 50 mil inscrições. Então, para vocês que não acompanham ainda o podcast, cara, outra coisa, o trabalho dos caras são sensacional de cobertura do Vasco da Gama. Eu sempre digo que o podcast, ele merecia ter mais do que ele tem. Então, se você quer contribuir, quer dar essa moral aos caras, se você ainda não conhece, tô indicando, você não vai se arrepender. Os caras são muito brabos. Vai lá, cola no podcast. Seria muito maneiro, né? O Digão acordar, porque eu tô gravando esse vídeo que vai subir 5h30 da manhã. Quando ele acordar, se ele visse lá a marca de 50 mil inscritos. Agora eu quero trocar uma outra ideia com você, chefe de família, você, né, a senhora ou o senhor
que carrega aí as contas do dia a dia na casa. Você sabe, eu sei como é difícil no final do mês você conseguir fechar o seu mês e de repente você está buscando uma oportunidade de algo sério, de algo eficaz, de algo honesto, que eu acho que é o principal disso tudo, e é por isso que eu vou anunciar aqui agora para você, de repente, uma solução para os seus problemas. Para você que está buscando uma renda extra ou até mesmo uma renda principal, corre aqui no link. Eu estou falando aqui para vocês, ou estou te apresentando um método que já tem aproximadamente 6 anos que ele está sendo testado. E eu não estou falando aqui de casas de aposta, eu não estou falando aqui de soluções mágicas, daqueles gurus que aparecem te prometendo você ficar rico em uma semana, não. Eu estou falando de uma condição de trabalho que, se você, cara, seguir à risca tudo aquilo que a galera ali do Renda Extra te ensinar, se você aplicar o método, você pode ter certeza que você pode estar ganhando de repente aí 150, 300 reais por dia. Claro, vai ter que ter seu empenho, vai ter que ter o seu esforço, mas é uma renda extra que pode se tornar uma renda principal e no final do mês você poder fazer a boa. Todo o suporte da galera, toda a atenção eles vão te dar. Para isso, cola aqui no link que vai ficar aqui na descrição e também nos nossos comentários fixados. Agora falando de Vasco da Gama, porque essa molecada não para de representar. Tá todo mundo se rendendo, né, ao Ryan, todo mundo se rendendo ao GB, e vale a pena, né, você parar para ouvir comentários positivos como esses aqui. Para quem acompanha a molecada, sabe também da luta deles, e aí eu concordo muito, tá, com o que foi falado lá no Charla. Os meninos, ou são aqueles que melhor representam a instituição Vasco da Gama. Se liga nesse comentário. E quem melhor representa o Vasco por ter sido criado? Ryan e o GB, que ontem foi importante. São jogadores que foram criados ali na Barreira, que moraram em São Januário, que tiveram todo o estudo, que ganharam tudo através do Vasco. E assim, os caras foram lá e resolveram uma partida muito importante pro Vasco. Era um confronto direto. A partir do momento que o Vitória ganhasse o jogo, ia encurtar e o Vasco ia voltar pra disputa do rebaixamento. O Vasco ganha, ele consegue se distanciar mais ainda dessa disputa, consegue deixar o Santos e o Atlético Mineiro sozinho e consegue uma maior tranquilidade. Então assim, 3 pontos importantíssimos que vieram através de 2 moleques da base. O GB é um cara que era artilheiro na base, grande promessa, todo mundo vinha falando, pedindo ele no time titular. Por que não ter um carinho maior com os jogadores da base? O GB foi, entrou, fez o gol, fez uma partida boa, pode ter uma sequência maior de entrar no segundo tempo em outras partidas, ganhar confiança e aí, quem sabe, virar um jogador igual o Ryan. O caminho do Vasco é moldar esses jogadores para eles serem bons profissionais. Um jogador a nível de time europeu, que pode ser vendido por 20, 30 milhões, eu comemoro o gol de jogadores da base de uma forma diferente. O Ryan, pra mim, é uma das maiores joias do futebol brasileiro dos últimos anos. Acho que não tá no patamar ainda, Estevão, mas pode chegar a esse tipo de patamar. Ele está a um gol de igualar o Endrick em 2023, fez um ano absurdo, que decidiu tudo pelo Palmeiras. Caralho. Ele tem decidido os jogos e chamado a responsabilidade. Tem que bater também na tecla. Fernando Diniz conseguiu moldar o jogador, conseguiu dar mais uma experiência pra ele. Ele tá sendo mais ativo, ligado do primeiro minuto até o último minuto. Muito importante a postura que o Ryan tá adotando junto com o Diniz. Muito importante o Diniz dar essa sequência pra ele. Possivelmente vai ser a maior venda da história do Vasco. O Vasco vai conseguir vender bem ele. Pra mim, quem melhor... É verdade, vai ser pra mim também a maior venda da história do Vasco da Gama. Belíssimo comentário aqui do Enzo Grisalho. Agora um outro detalhe, né, que ele falou sobre o Diniz e a prensa que o Diniz já deu no Ryan. Quem é que não se lembra disso aqui? Antes exaltado, o Ryan foi andando e o Ryan apontando. Agora ele puxou pelo braço. E o Pumita também tá aqui. O Edson, a gente que você não tem monitor aí, evidentemente. E o Diniz agora cobrou o Ryan, claramente, deu para fazer a leitura do labial. Você vai se ver comigo. Você vai ter uma cobrança mais forte. Porque ele deu as costas pro treinador. Isso não é legal, né? E detalhe, né? De repente, esse tipo de cobrança que faz o jogador virar a chave. E eu já tinha dito isso, vou repetir aqui, eu falo isso em lives direto. Pra mim, o jogo contra o Flamengo, o Ryan teve seu batismo de fogo e virou jogador de futebol. Cara, pra mim, na minha modesta opinião, isso aqui, ó, são só detalhes, tá? Jogador mais novo a alcançar 10 gols em um Brasileirão pelo Vasco. Jogador mais novo a fazer um gol pelo Vasco no século. Um dos 5 jogadores mais novos a marcar um gol nos pontos corridos. Ryan é o jogador sub-20 com mais gols no futebol brasileiro, junto com Vitor Roque. E detalhe, também deve ser o jogador mais novo do Vasco a marcar um doblete em um jogo. Ele fez 2.
lá no jogo contra o Vitória. Então, quando eu falo que isso aqui é um detalhe, porque eu acho que o Ryan ainda vai evoluir muito e hoje o Ryan é a cara do futebol europeu. Será muito difícil, tá? Muito difícil segurar o Ryan. Tanto que o próprio aqui, Maestro Júnior lá, que faz o Seleção junto com o Rizek, o Júnior Capacete do Flamengo, ele vai falar do PH e ele não resiste. Ele acaba falando também do Ryan, porque existe uma vaga entreaberta. Agora tem um negócio, meu irmão, o Ryan pra mim hoje vale mais do que 40 milhões de euros. Se chegar na Seleção, esqueça, pai. Aí pula pra 50, se liga. Acho que a gente já vem falando que terminou agora sendo convocado, que era o Paulo Henrique. O lateral, né? Bem. Porque ele vem se destacando, por quê? Porque não é aquele lateral água com açúcar, né? Pega aqui, toca ali, não. Ele tem iniciativa, ele é um cara que dá opções. Nosso transcanhoto aí, ó. Quando o Vasco está sendo atacado. E da lateral o Júnior tem. Mais do que merecido essa oportunidade que ele teve agora de ser convocado. O Ryan, daqui a pouco, se mantiver isso aí... É verdade. Tem brecha. Tem brecha porque não tem nada definido até vai acabar sendo observado. Aí, ó. Cara, e na direita, como tá... Cara, tá muito aberto, né? O Wesley não é um jogador que tenha segurado essa vaga e falou, é minha. Não é. Não. Wanderson também não é esse jogador. Eu acho que o lateral da Copa vai ser o Militão, mas é uma opinião. Vai ser um zagueiro jogando ali pela direita. Isso é outra loucura, né? Se ele não tiver nenhum nome que lhe dê convicção, é provável. E nessa data FIFA a gente que o Militão tem lá jogou com o Ancelotti. O PH do Vasco e o Vitinho. Então, assim, eu acho que mostra como tá muito aberta. Tem outro jogo. E um detalhe, né? Voltando a falar do Ryan, eles conseguiram ali, no meio de um comentário, sabe, do PH, introduzir o Ryan na conversa, porque o Ryan vem chamando a atenção. Agora, voltando a falar do PH, cara, eu quero te lembrar que o PH e o Vitinho vão disputar a posição. Um dos dois será titular. E aí, pô, seria muito maneiro você ver aí o PH de titular. Pra mim ele é mais bola que o Vitinho, né? Porque eu sou Vasco, é por causa dos números do PH que não nos deixa aqui enganado. E o Paulo Henrique tinha a previsão de chegar na quarta-feira no hotel, local da concentração da seleção brasileira. Ele será o último jogador a se apresentar. E, cara, ele chegou já, tá? Lá na Coreia do Sul. E se liga a forma que ele foi recebido em Seul. Você acredita que tinha torcedor? Rapaz. Lá dos caras esperando o PH chegar? Thank you. Olha aí que maneiro. PH tá vivendo um sonho, né, galera? Se liga no detalhe. Thank you very much. Welcome to Korea. Welcome to Korea. Welcome to Korea. Thank you very much. Picture, please. Thank you. Thank you. Thank you. O homem chegou sorrindo, só que teve um detalhe que só o Emerson Rocha percebeu. Aí ele pegou, né, deixou uma expressão forte e falou: o PH assinando com a mão esquerda. O safado é canhoto. Ali falando de forma carinhosa, né? Botando uma pilha, aquela resenha. E não é verdade, cara, que o PH tava assinando com a mão esquerda. Olha aí, galera. Será que o PH sempre foi esquerdo e nos enganou esse tempo todo? Porque até então, a gente aqui achávamos que ele era um transcanhoto. Um cara com alma de pé esquerdo que tinha nascido num corpo de perna direita. Mas, cara, Deus não erra, tá? Tá aí provado que o homem escreve com a esquerda, rapaz. E cruza melhor com a esquerda do que com a direita. E um outro detalhe que eu concordo muito aqui com a Arina Cruz Maltino é que o Vasco tem a faca e o queijo na mão para sustentar financeiramente o clube por muito tempo. Cauã Barros e Ryan amadureceram na hora certa. De onde vêm os dois, tem tantos outros. Se tiver competência, vamos ganhar muito retorno técnico e financeiro com a base nos próximos anos.
a base sempre foi assim. A base aí sempre ajudou demais o Vasco. E lembrando que tem outros jogadores, tem o Minete, tem o Zuccarello, tem o Wilder, tem o Juninho. Cara, tem uma molecada, tem um GB aí que eu acho que o Diniz encheu a bola do GB. Falou que tecnicamente, com as duas pernas, é bom no jogo aéreo. Cara, a gente tem um horizonte aí, sabe? Nós temos um norte. E eu fico feliz de ver os meninos se destacando e também ajudando o Vasco. Agora, não adianta, né? Hoje a rapaziada volta a treinar. E, cara, se a gente for falar, né, desse último jogo, parece que ele revelou muitas coisas que estavam escondidas. Se lembra daquela situação? É aquela situação que o cara ali não queria beijar, né? É o Matheus França, ele foi, comemorou ali a situação da classificação do Vasco nos pênaltis, mas ele foi beijar o escudo e deu uma rateada. E aí, lá, né? Raça, Amor e Paixão, uma das páginas do Flamengo. O Matheus França ia beijar o escudo, mas lembrou que ele é flamenguista. Sei não, hein? Olha aí, ó. Acho que... Vasco, porra! Acho que tá pulando. Aí um rapaz escreveu lá no meu Twitter, pô, só falta beijar o escudo. Eu falei, calma, ele tá em processo de libertação. Agora, rapaz, o que é isso daqui, galera? O Barros até agora não perdeu um jogo com a camisa do Vasco desde que retornou. São 8 jogos de titular no Vasco, 8 jogos sem derrota. É, rapaz, acho bom não tirar mais o Barros, não. Lucas Piton é o defensor com mais assistências, 15, no Brasileirão desde a sua estreia pelo Vasco. Ele também é um líder no quesito, com 6 assistências entre os jogadores da posição nessa edição. E olha que o Piton ficou uns 4 jogos sem jogar e quando voltou, né, motivado, porque sabe que agora tem uma sombra. E se não jogar bem, se não se dedicar, vai sentar pro bom lateral improvisado na esquerda, o Pumita. Inclusive o Pumita também foi convocado para a seleção uruguaia. Agora, quem deve muitas explicações é a CBF. E agora, nesse momento, nós vamos entrar nas partes polêmicas desse vídeo. Fim de assunto, a CBF avisa ao São Paulo que não irá liberar ou divulgar áudio dos lances do clássico de domingo. A comissão de arbitragem usará os lances apenas para treinamento. Olha só como é que estava sendo cômodo essa situação. Para treinamento interno. Clube estuda pedido de punição maior a árbitros após afastamento para a reciclagem. E, cara, você não exibiu os áudios. Para mim, é a CBF a assumir que tem um batom na cueca do tamanho do mundo. E para piorar, rapaz, isso daí, sabe, gerou uma polêmica tremenda. Claro, o jogo do São Paulo e do Palmeiras interessava muito o Mingau e a imprensa, né, meu irmão? A imprensa fazendo o seu trabalho, pressionando a CBF, que teve que convocar uma reunião de emergência com os árbitros ontem, às 2h30 da tarde. Informação que veio da ESPN. E isso daí foi motivo para se abrir vários debates. E eu vou colocar aqui, juntamente, para a gente poder analisar junto tudo aquilo que vem sendo comentado. Quando o vascaíno reclamava, mostrava, cara, ó, o Vasco já foi rebaixado por erro de arbitragem, o Vasco já deixou de se classificar para competições internacionais, o Vasco já deixou de ganhar título mundial, brasileiro e carioca por causa de erro de arbitragem. 2014, né, o roubar é mais gostoso. Teve, no caso, a situação do Mundial, aonde o Edmundo ia sair na cara do Dida. E naquela época não tinha VAR em 2000, então ficou o erro, né? O Edmundo 1 metro atrás e deram impedimento. E ainda teve, né, o Péricles Bassol em 2011, em aqueles 2 pênaltis que ele não marcou contra o Mingau, que agora tá criando um escassel. E pra gente poder seguir, vamos aqui, né, pelo menos para as opiniões. A gente tem que pensar em renovação, mas talvez você tenha que começar trabalhando lá no início da competição, com árbitro e ganhando profissionaliza, num determinado momento do campeonato, que você precisa dos principais árbitros. Mas quando você vai para os principais árbitros, aí você vai para o Ramon Abate,
que atualmente é o melhor árbitro do Brasil, com todas as contestações, mas ele é o melhor árbitro do Brasil, apitou a final olímpica, esteve na Copa do Mundo de Clubes com boa atuação, foi candidato a apitar uma final da Copa do Mundo de Clubes, é praticamente presença certa na Copa do Mundo do ano que vem, e cometeu um erro gigantesco em Palmeiras e São Paulo. Então, isso mostra o quanto a arbitragem está pressionada. Porque esse é o tipo de erro que não é desconhecimento da regra, não, é pressão na hora de tomar uma grande decisão. E, cara, pra mim, eu só vou configurar isso aqui, erro, sabe, do Abate Abel, quando a CBF liberar os áudios do VAR. E olha só, vamos lá, ó. Péssima do Abel e a excelente cobrança do jogador do Grêmio. Do Marlon. Marlon, lateral esquerdo. Eu comentei aqui com antes do programa. Acho que nunca vi uma entrevista de um jogador falando de uma forma tão aberta, sem ofender ninguém, mas falando de uma forma tão aberta, e o Grêmio tem sido, sim, prejudicado nos jogos. O Grêmio, 3 jogos... Todo mundo reclamando desse campeonato, ele tá manchado já. O Inter, 3 jogos, 4 pênaltis a favor do Inter e um que o Inter cometeu contra o Botafogo, escandaloso, nesse final de semana, que não foi marcado. Esse nós vamos mostrar a conversa. Tanto que no jogo, no Grenal, que o Grêmio ganhou 3-2, foram 3 pênaltis. 3 pênaltis. O Inter, o Patrick perdeu aos 47 do segundo tempo. A entrevista coletiva, o Mano o Mano às vezes tem um bom humor, ele às vezes é invocado, mas o Mano falou assim, gente, não façam muita pergunta não, me deixem embora logo, senão o juiz vai dar um 4º pênalti. Aí, ó. E, cara, tá todo mundo reclamando. E lá o Sálvio, ele veio com a indicação de repente, você trazer 10 árbitros internacionais. Será que você resolveria, galera? A segunda rodada foi muita polêmica, muitos árbitros punidos. 27ª rodada. Para mim, o caos da arbitragem brasileira. Solução, Kleber? Solução, Paloma? CBF, convoque 10 árbitros internacionais para apitar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Para apitar no campo? Para apitar no campo. Os 10 árbitros... Tem 10 aí e vai rodando. E vai rodando. Fica 2 meses aqui no Brasil. Não dá pra ser do vídeo também? Pode chamar, para ficar só lá na CBF. Não, é para eles se entenderem na língua, né? Chama para ficar lá na CBF mesmo. A segunda rodada... Cara, será que você resolveria você trazer 10 árbitros de fora? Cara, na minha opinião, enquanto não moralizar, não profissionalizar, cara, é um esporte profissional que gira com cifras bilionárias, que quem decide uma partida, quem decide uma classificação, quem decide um rebaixamento, quem decide um título é amador. Cara, eu não consigo entender o porquê que aqui no Brasil ainda não profissionalizaram a arbitragem. Ou de repente... eu consigo entender, né? Porque tem tanta gente que poderia estar fazendo tanta coisa e tá aqui. O presidente do Flamengo, na reunião deles lá do Conselho Deliberativo, preocupado com o empréstimo que a Crefisa vai fazer ao Vasco. Ele não tem como rebater a Leila, aí ele tá lá preocupado com aquilo que a Crefisa vai injetar no Vasco. Eu fico imaginando se a Crefisa realmente entrar como investidora, porque esses caras morrem de medo do Vasco voltar a ter recursos para poder montar times competitivos, porque, cara, quando tava tudo igual, a história aí, cara, mostra quantas vezes foram massacrados, sabe? Aí depois, veio a mamãe, junto com o sistema, BNDES, Petrobras, e detalhe, tem político aí fazendo vídeo, aí deputado, senador, sei lá, pedindo pra CBF mostrar os áudios do VAR. Pô, esse cara torce pra quem, meu irmão? Vamos aqui ver, o BAP falando do VAR, tá preocupado? Olha, assim, eu acho que a única vantagem da gente envelhecer é a experiência, certo? Tem outra. Pode pegar um papel aí, rabiscar, só tem uma experiência, não tem nenhuma outra, na minha opinião. Eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma agenda muito clara. Gente, a gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia
as ações do seu negócio que não vai bem ou eles pedem garantia de bens reais? Olha aqui a insinuação do cara, ó. Ele tá querendo dizer, pô, que a Crefisa vai comprar o Vasco, ó. Pede como garantia, pegou dinheiro com instituição financeira da vida. Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem ou eles pedem garantia de bens reais? Tá morrendo de medo, né? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, eu quero a sua fazenda. Deus, que mediocridade, Quem cara. é que pede 19 e pouco por cento das ações da SAF se não puder ser pago? Parece que eu ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil, os Menem compraram o Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora eles executaram. Então, eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. Isso devia estar... Mas, cara, o que tu tem a ver com isso? E se realmente lá a Crefisa emprestou dinheiro, vai pegar 19%, agora dizem que é 10%, cada um diz uma coisa, mas se realmente a Crefisa quiser entrar como investidora da SAF do Vasco, que você... Caraca, meu irmão, aí, ó, ele vai pedir que isso seja questionado, ó. Está sendo questionado por uma questão. A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil. Eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. E isso devia estar sendo questionado por uma questão. A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil. Questionado por quem? Se uma instituição financeira empresta dinheiro para um clube, para, poxa, meu Deus do céu, para um condomínio, para o quinto do, sabe? Você entendeu? Cara, o que tem que ser questionado? A justiça já avaliou, já aprovou, a juíza já canetou e agora tá entre o Vasco e a Crefisa e o Conselho Deliberativo do Vasco. Aí o cara vai para uma reunião no seu Conselho Deliberativo e o pior, né? Ainda tem um X9 lá, né? Ainda tem um lobo no galinheiro que ficou gravando ele para poder vazar o rapaz. Esse lá do Conselho deve ser Vasco, né? Deve estar igual o Matheus França, doido para beijar o escudo. Devia estar sendo questionado por uma questão. A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Eu acho que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Certo? Agora, em que a mulher de César está sendo desonesta? Então, assim, que existe uma agenda, eu não tenho a menor dúvida que tem. Qual é a agenda, o tempo vai dizer. Mano, ele tá falando que essa agenda, existe uma agenda, existe um período, existe ali, já tá marcado o dia que a Crefisa vai entrar como investidora da SAF do Vasco. E, cara, olha só. Bap, olha, se isso acontece, tu fica desesperado. Porque a jornalista lá do Esporte Record teve ali no caso, deixando a bola quicando, pra Lila poder responder se ela queria ser presidente da CBF, que é a instituição máxima do futebol brasileiro. Se liga na tia Lila. Você sabe que muita gente te pede na CBF, né? Você sabe que muita gente te pede na CBF, né? Você sabe. Você sabe que muita gente te pede na CBF, né? Que é a maior instância do nosso futebol. Sim, mas você sabe uma coisa, Paloma? Eu gosto de clube. Uma coisa, Paloma, eu gosto de clube. Eu gosto de clube. Eu gosto de clube. Eu acredito muito. Eu gosto de clube. Gosto de clube. Eu acredito muito, falando no futebol brasileiro para o futuro. Eu acredito muito em SAF. Você vê muito em SAF. Eu acredito muito em SAF. Você vê um Corinthians para o futuro. Eu acredito muito em SAF. Ou seja, né, a mulher não quer ser presidente da CBF. Ela gosta de clube. Ela acredita muito em SAF. Sabe quando o Palmeiras vai ser SAF, meu irmão? Olha, pode até ser um dia, mas vai demorar, hein? De repente a tia Leila já vai estar aí já em outra possibilidade. No caso, né, se o Palmeiras se transformar em SAF. Do nosso futebol. Sim, mas você sabe uma coisa, Paloma? Eu gosto de clube. Eu acredito muito, falando no futebol brasileiro para o futuro. Eu acredito muito em SAF.
para o futuro. O mandato dela vai até o final de 27. E aí o BAP aqui, ó, tá pedindo questionamentos. Tá falando que já tem uma agenda. Tá falando que a última vez que alguém ficou com as ações de um clube ou emprestou dinheiro, depois foi lá e comprou o clube, que foi, né, hoje os mecenas lá do Atlético Mineiro. Agora, mano, que medo é esse, hein? Rapaz, ó, é só fazer o mínimo, tá? Fazer o mínimo aí, injetar 200 conto aí, e vocês vão ver um negócio. Se preparem, se prepara porque, em detalhe, muita gente negando, não, e é claro, agora vão negar tudo. Até porque já negaram antes, na época do Lamarck, que essa bomba estourou, quase que a Leila não se reelege lá no Palmeiras. Mas agora dizem que ela não vai ter um terceiro mandato, dizem que ela tá meio aborrecida do lado de lá, se sentiu meio aqui traída, e você sabe, né, que quando mulher traída é um problema. Homem também, né, acho que traição nunca é bom, né, tem gente que não consegue superar. E, cara, eu não duvido de nada. Desse futebol louco que a gente vive, a única coisa que me chama a atenção é isso daqui, ó. É um cara que tá lá fazendo uma reunião para tratar dos seus problemas com a Libra e tá incomodado com o empréstimo que a Crefisa tá fazendo ao Vasco da Gama e pedindo para ser questionado. A Justiça já aprovou, irmão, já canetou. Agora cabe o Vasco e a Crefisa decidirem se isso vai para frente ou não. E você, meu irmão, desculpa, BAP, tu não tem nada a ver com isso. Tu não tá conseguindo mandar no Flamengo. Tu falou que não ia aderir à Libra, que não iria voltar atrás e vai ter que cumprir o contrato até o final de 2029. Eu ficaria aqui, sabe, um dia sentando-lhe a mamona nesses que ele merece, meu irmão, mas é melhor ir embora, né? Eu queria saber da sua opinião, porque a tia Leila gosta muito de SAF. O BAP aí deve estar de fralda. Deve estar perdendo sono com o Vasco da Gama. Isso é porque é 80 milhões. Imagina se fosse um investimento de 800 mil. O cara ia plantar bananeira, ia fazer escassel. Ia aparecer em lugares aí, cara, mais suspeitos do mundo para tentar impedir o Vasco de voltar a ser aquilo que nós sempre nos acostumamos em ver e que sentimos saudade. Já falei, vocês não estão preparados para o retorno do Vasco. Eles não estão preparados para um Vasco campeão. O Vasco vai parar isso tudo. Mas deixa a sua opinião, tô metendo o meu pé, beijo no coração e olha só, é sério. Você é chefe de família, né? Senhor, senhorita, que estiver aí nos assistindo, dependente, né? Você que assume a bronca em casa. Cara, vem aqui. Cara, esse método vale muito a pena. Pode te ajudar demais aí você fechar o seu mês. É um investimento que vale a pena. Valeu? Beijo no coração, tô metendo no meu pé. E não esqueça também, vai lá, se inscreve no canal do Digão. O cara merece, galera. Foi que foi.